Bom, salve igreja, que a paz de Deus esteja em nosso coração, amém? Se você está feliz, diga amém. Que bom que você está aqui nesse momento, porque Deus preparou todos os momentos da sua vida para que você estivesse aqui nesse momento. Deus, Ele conduz tudo na nossa vida para que nós possamos ter um encontro com Ele. Porque o maior encontro que Ele deseja é um dia se encontrar conosco no céu, na eternidade, face a face. Para você também que está em casa, que você possa se sentir abraçado por Jesus. Eu não sei qual vai ser o momento que você vai assistir esse vídeo, mas tenha plena certeza que Jesus te ama. Eu gostaria que vocês, irmãos, se colocassem em pé. E nós vamos cantar o hino. Que você possa meditar na letra desse hino. Que você possa pensar em ter um encontro com Jesus. Eu só quero estar onde estás e viver em tua presença, ver a tua face o adorar. Junto a ti eu quero estar. Eu só quero estar onde estás, onde tudo é para sempre. Leva-me pra este lugar, pois eu quero ali morar. Eu quero estar contigo, vendo a tua face e sentar à mesa, envolvido por tua glória, na presença do meu Senhor eu quero estar. Sim, eu quero estar contigo, ó Deus. Eu só quero estar onde estás e viver em tua presença, ver a tua face o adorar. Junto a ti eu quero estar. Oh meu Deus, tu és a força e canção, e quando estou contigo, se sou fraco, tu és forte. Eu só quero estar onde estás, onde tudo é para sempre. Leva-me pra este lugar. Sim, eu quero estar contigo, ó Deus. Sim, eu quero estar contigo, ó Deus. Fechamos nossos olhos. Querido e maravilhoso Pai, estamos prostrados aqui em forma de reverência, querido Deus, demonstrando a nossa gratidão e o nosso amor por Ti.
Nesse momento, Pai, todas as vozes se calam porque queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos nesta manhã de sábado ter um encontro contigo. Queremos ter um encontro onde o Senhor transforme a nossa vida, Pai. A Tua palavra que foi inspirada por Ti há muitos anos atrás, nesse momento será aberta. E ao ela ser aberta, ó Pai, que a Tua voz, o Teu Espírito possa soar aos nossos corações, ó Pai. Esteja com cada momento desse culto. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, eu queria fazer uma pergunta para vocês antes de nós abrirmos a Bíblia. Quantos de vocês amam a Deus? Levante sua mão. Eu acho que quase todos amam a Deus. Quando nós falamos sobre amor, nós falamos sobre relacionamento. E dentro de um relacionamento existem os dois lados. Não tem como eu me relacionar sozinho. E quando nós falamos sobre Deus, nós falamos sobre um relacionamento. Onde eu tenho um relacionamento com Deus e Deus tem um relacionamento comigo. Eu comecei fazendo uma pergunta para você: quantos de vocês amam a Deus? E nessa manhã de sábado nós vamos estudar um pouquinho como que Deus tem visto nós como pessoas que amam Ele. E eu quero começar também fazendo uma outra pergunta. Irmão Gilmar, como é o nome da sua esposa? Maria de Fátima Pereira Vaia. Maria de Fátima. Maria de Fátima, se o Gilmar chegasse para você e falasse que não te amava mais, você ia continuar com ele? E você, irmão Gilmar, se ela chegasse para você e dissesse assim: eu não te amo mais, você ia continuar com ela? Isso ia acontecer. Você ia continuar com ela, mesmo ela não te amando? É interessante porque essa é uma resposta muito difícil de ser dada. Porque, irmãos, nós amamos a quem nos ama. Você casou com a sua esposa porque ela te ama. Você casou com o seu esposo porque ele te ama. Porque se ele não te amasse, você não casaria com ele. Mesmo você amando ele. Entende? E quando nós falamos sobre Deus, existem várias coisas que envolvem essa aliança de amor. E quando nós olhamos para o povo de Israel, no antigo Israel, Deus demonstrava o seu amor diariamente para o povo. Mas quantas vezes o povo se afastou de Deus? Quantas vezes o povo, mesmo tendo feito aquela aliança, que quantas vezes nós vemos aí nas lições da escola sabatina do trimestre passado, quantas vezes Deus falou: se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. E quantas vezes o povo se afastou de Deus? Irmãos, eu gostaria que nós abríssemos a nossa Bíblia em Romanos capítulo 13, verso 11. Romanos capítulo 13, verso 11. Esse texto ele vem nos dizendo para o nosso tempo e também foi para os tempos dos discípulos. Vamos esperar todos acharem. Aqui o apóstolo está escrevendo para o tempo dele e para o nosso tempo. E aqui ele diz bem assim: e digo isto a vocês, que conheça o tempo, já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos.
Aqui o apóstolo diz que a nossa salvação está agora mais próxima do que no princípio cremos. E todos os indícios do que nós vemos no mundo demonstram o quê? Que Jesus está próximo. Se nós olharmos para o tempo que nós estamos vivendo, tudo tem demonstrado da volta de Jesus. Mas como que nós temos vivido com essa promessa? Como que nós temos vivido tendo a certeza que Jesus irá voltar? Você já parou para pensar como que Jesus tem olhado para nós? E eu gostaria de abrir um outro texto com vocês. Mateus capítulo 24, verso 27. Esperar todos achar? 27 não, 37. E nós vamos ler do 37 em diante. E o texto nos diz bem assim: pois, assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Pois, assim como nos dias de Noé, anterior ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, andavam-se em casamento, até que venha o dia do dilúvio. E até que se fechou a porta da arca. E não perceberam até que veio o dilúvio. E levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. O texto nos diz que quando Jesus vir, nós estaríamos como o tempo antes do dilúvio. E como que era o tempo do dilúvio? Antes do dilúvio, o que que acontecia? Eles casavam e davam em casamento. É errado casar? Não. Porque o próprio Deus instituiu o primeiro casamento. Sabe o que que Jesus estava querendo dizer aqui, irmãos? Que eles estavam vivendo a vida como se não viesse o dilúvio. Jesus estava dizendo para os discípulos que no tempo quando ele estivesse próximo a voltar, o povo estaria como os diluvianos. E os diluvianos, eles viviam como se o dilúvio não viesse. Noé pregou para o povo. Só que muitos deles acreditaram. Mas ao demorar o dia do dilúvio, muitos deles abandonaram a fé. Ellen White descreve que muitos deles construíram a arca junto com Noé. Mas com a demora, muitos deles esqueceram o que Noé tinha dito. Irmãos, nós estamos vivendo esse tempo. Muitos de nós estamos vivendo a vida como se Jesus não fosse voltar. Muitos de nós temos vivido uma vida como se as promessas da volta de Jesus não fossem verdade. Estamos vivendo conquistando, lutando para ter as coisas e esquecendo que Jesus disse: em breve voltarei. Ficamos tão focados com a nossa vida nessa terra e esquecemos do principal, a volta de Jesus. Quando Jesus ele descreve do que vale ganhar o mundo e perder a salvação, Jesus está descrevendo isto para mim e para você. Jesus está dizendo do que vale vocês conquistar, ter casas confortáveis, carros confortáveis, se vocês vão deixar tudo para trás. Meu pai já dizia que meu pai era coveiro inicialmente. Meu pai, a profissão dele sempre foi no cemitério. Depois que ele deixou de ser coveiro, ele virou fiscal de cemitério. E ele sempre trabalhou com isso, a vida inteira ele trabalhou com isso. E ele sempre falava bem assim: é interessante que muitos nessa terra, enquanto está vivo, acham-se melhor do que o outro. Mas todos vão para o mesmo lugar na morte.
para a mesma terra. Pode até ter um sepulcro mais bonito, mas vai ser consumido pela mesma terra que o rico e o pobre. Irmãos, do que vale ganhar o mundo e perder a salvação? Jesus ele começa a descrever que quando ele estivesse perto de voltar, o ser humano estaria igual diluviano, esquecendo que Jesus um dia iria voltar, vivendo a vida e esquecendo do principal, que é a volta de Jesus. E quando Jesus ele olha para mim, para você como igreja, como que ele tem enxergado nós? Como que ele tem enxergado eu e você como igreja? E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, verso 15. Apocalipse 3, verso 15, igreja de Laodiceia. E olha o que a palavra de Deus nos diz. Conheço as tuas obras, que você realmente conheço as obras que você realiza. E que você não tem, que você nem és frio e nem quente. Quem dera que você fosse frio ou quente. Assim, porque não és frio e nem quente, és morno, e estou a ponto de vomitar da minha boca. E diz: sou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Mas vocês não sabem que, infelizmente, vocês é miserável, cego, pobre e nu. Irmãos, é assim que Jesus tem olhado muitas vezes para mim e para você. O texto nos diz que nós não somos quente e nem frio. Essa profecia, irmãos, é uma profecia que vai se cumprir no povo de Deus. Ela não precisa se cumprir na minha vida e nem na sua vida, mas essa profecia está se cumprindo no nosso tempo. A palavra de Deus diz aqui que o povo nos últimos momentos dessa terra estaria nem frio e nem quente, estaria morno, e ao estar morno, Deus está a ponto de vomitar, porque esse povo diz: eu sou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E aí Jesus diz: mal vocês sabem que vocês são cego, pobre e nu. A palavra de Deus está dizendo que nós estamos vivendo num tempo, numa geração, onde nós somos cegos, pobres e nus. Onde muitos de nós, a palavra de Deus não tem feito mais efeito. Onde nós estamos vivendo uma mornidão, onde as mensagens que nós estudamos não têm feito efeito no nosso coração. Passamos a vida e não somos transformados. Jesus está dizendo que é a ponto de que nós temos que conhecer o tempo que nós vivemos. E o tempo que nós vivemos, irmão, é da volta de Jesus. Mas como que nós estamos vivendo na volta de Jesus? Nós estamos vivendo como pessoas obesas do Evangelho. Pessoas obesas onde vem todos os sábados, recebem a mensagem, escuta a mensagem de Deus, sai daqui e essa mensagem não faz efeito nenhum. Pessoas que só recebem, mas não dá nada. É isso que nós estamos vivendo nesse tempo. Sabe? Deus, lá em Mateus capítulo 15, verso 8, Jesus diz bem assim: as vossas bocas cantam louvor, mas o seu coração está longe de mim. A vossa boca proclama o meu nome, mas o seu coração está longe de mim. Irmão, será que essa profecia está cumprindo na minha e na sua vida? Como que nós temos vivido como aqueles que dizem que são moradores do céu? Quantas mensagens têm sido pregadas nessa igreja?
E muitos de nós ouvimos a mensagem, saímos da porta e não lembramos nem o que foi pregado. Quantos de nós viemos à igreja e não prestamos atenção nem no hino que cantamos, nem na mensagem que está sendo pregada? Sabe, irmãos, como que nós dizemos que somos moradores do céu, se não temos passado tempo com aquele que é o dono do céu? Eu não sei se vocês vão me convidar de novo para pregar. Mas essa mensagem, irmãos, veio para mim durante essa semana e eu decidi compartilhar com vocês. Como tem sido a nossa vida, como que nós temos vivido como povo de Deus. Nós temos vivido verdadeiramente como um povo que se dedica à pregação do Evangelho? Será que quando nós ouvimos a mensagem que Deus, todos os sábados, toda quarta-feira e todo domingo, nos fala, será que nós temos pegado essa mensagem e transmitido para outras pessoas? Será que essa mensagem tem feito efeito em nossa vida? Ou será que o vir à igreja se tornou um ritual, se tornou um costume, onde todos os sábados eu levanto de manhã, visto uma boa roupa e vou à igreja? Enquanto nós, irmãos, muitas vezes estamos dentro da igreja brigando por causa de cargo, brigando por causa de coisas, discutindo com o irmão, ficando chateado com o irmão, muitas pessoas lá fora estão perecendo porque eu e você estamos sentados dentro da igreja como obesos. Não foi para isso que Deus te chamou. Deus não te chamou para ser um obeso dentro da igreja, que só recebe, só consome. Deus te chamou para ser luz. Deus me chamou para ser luz. E se eu não tenho pregado o evangelho para ninguém, se a mensagem que eu tenho ouvido não tem transformado nem o meu coração e não tem sido passado para outras pessoas através de mim, através do meu testemunho, de nada serve a minha vida, irmãos. De nada serve a nossa vida se não for para a pregação do evangelho. Se a nossa vida não for para salvar pessoas, de nada ela serve. Porque Jesus, ele te chamou para ser luz e para ser sal. E o sal dentro da comida, irmãos, é essencial. O sal faz a diferença. Você pode colocar todos os temperos do mundo. Se você não colocar o sal, a comida não tem gosto. Muitos estão lá fora, irmãos, com a vida que o inimigo tem destruído. E Deus te chamou para ser sal. Deus te chamou para você fazer a diferença na vida de outras pessoas. Você sabe, irmãos, se nós viemos à igreja e não prestamos atenção no que Deus está dizendo para nós, nós estamos que nem o povo de Israel, quando Deus ele fala para o povo de Israel lá em Isaías capítulo 1. Lá em Isaías capítulo 1, Deus fala para o povo, eu estou cansado desse culto que vocês têm me oferecido. Isaías capítulo 1, Deus fala bem assim, eu estou cansado desse sacrifício vão que vocês têm me oferecido. Desses rituais que me dá nojo. É isso que Deus está dizendo para o povo de Israel naquela época. E muitos de nós, ao vir para a igreja, estamos dando nojo para Deus. Talvez seja dura essa mensagem, irmão, mas se o seu coração e o meu coração não está voltado para Deus, é sacrifício tolo, irmãos. É sacrifício de tolo. Porque você nem desfruta o mundo e nem desfruta a salvação. Entende? Se nós não estamos aqui, irmãos, para adorar a Deus de coração, de nada vale. De nada vale vir à igreja. Se não for para ter um encontro com Deus, de nada vale. Se for para mim vir para a igreja para olhar o que fulano está fazendo, o que fulano está deixando de fazer, de nada vale. Porque Deus, ele quer o seu coração. Deus quer o meu coração.
Deus quer uma adoração verdadeira. Uma adoração que quando eu venho aqui, eu tenho um encontro, eu sinto prazer de estar na presença de Deus. É isso que Deus quer. E muitos de nós, irmãos, olhamos, temos tanto conhecimento da Bíblia, mas não tem feito efeito em nossa vida. E aí quando nós olhamos alguns irmãos lá fora, algumas ovelhas perdidas lá fora, algumas ovelhas em algumas religiões, e nós falamos bem assim, eu conheço a palavra de Deus, esses daí são tolos. Olha lá, para que fazer isso aí? Só que muitos deles estão mais sinceros do que eu e você. Muitos deles, na sinceridade do coração deles, estão adorando a Deus na sinceridade do coração deles. Enquanto eu e você temos tanto conhecimento da palavra de Deus, e esse conhecimento não serve de nada. Quando nós olhamos para os fariseus da época de Jesus, que crucificaram Jesus, nós ficamos abismados e nós falamos, olha o que esses homens fizeram. Esses homens, Jesus pregava, Jesus fez milagres e eles não acreditaram. Será que nós estamos tão longe dos fariseus? Quantos milagres Deus já fez na sua vida? Eu sei o milagre que Deus fez na minha vida. Não sei quantos de vocês me conhecem, eu sou filho da Sara. Alguns já me conhecem. E nem sempre eu estive aqui onde eu estou hoje. Eu andei 10 anos afastado dos caminhos do Senhor lá fora. E muitas coisas ruins que vocês já ouviram falar, eu já fiz. Já fui usuário de droga. E hoje eu sou um milagre de Deus. Porque Deus me tirou de lá de fora, dos mundos das drogas, e me trouxe aqui. Quantos milagres Deus tem feito na sua vida? Quantos milagres Deus ainda vai ter que fazer na sua vida para que nós convertemos o nosso coração a Ele? Quantas coisas ainda é necessário acontecer para que eu e você entenda que não existe outro caminho a não ser Jesus? E eu quero ir para o último texto, irmãos. Eu perguntei para vocês quantos de vocês amam a Deus. João capítulo 21. Um texto muito conhecido. João capítulo 21, nós vamos ler do verso 15 em diante. Jesus, ele tem um diálogo com Pedro. Eu não sei quantos de vocês lembram, mas antes deste diálogo, o que Pedro tinha feito? Antes do diálogo, Jesus estava dizendo, eu vou para a cruz. E Pedro fala bem assim, Senhor, se for necessário eu morrer pelo Senhor, eu morrerei. Para onde o Senhor for, eu vou. E aí Jesus, ele vai para ser crucificado e Pedro nega Jesus 3 vezes. E aí Jesus vai ter o diálogo com Pedro depois que Jesus ressuscita. Antes de Jesus subir ao céu, Jesus tem um diálogo com Pedro. E no verso 15 começa bem assim. Depois de terem comido, Jesus pergunta a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros? E ele responde: Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Mas Jesus diz novamente, então apacenta as minhas ovelhas. Jesus perguntando pela segunda vez. Vamos dar uma pausa aí. Você já se perguntou por que Jesus pergunta pela segunda vez para Pedro? Jesus olha para Pedro e diz bem assim, Pedro, tu me amas? E Pedro diz bem, o Senhor sabe que eu te amo. Mas Jesus, quando Jesus vai para perguntar a segunda vez, Jesus estava dizendo para Pedro, Pedro, você não entendeu a minha pergunta ainda. Você não entendeu o que eu estou dizendo para você. Eu estou perguntando se você me ama. Porque o amor que você tem me oferecido não é o suficiente, Pedro.
Esse amor interesseiro que você me ama, Pedro, não é o suficiente. Eu não quero esse amor interesseiro. Pedro, quando Pedro responde para Jesus, Pedro responde com philos. Amor philos. E o amor philos, irmãos, é o amor que eu tenho pela minha esposa. É um amor de dois lados. Que enquanto ela me ama, eu também a amo. Enquanto ela cuida de mim, eu também cuido dela. É um amor que quer algo em troca. E Jesus olha para Pedro e diz bem assim: Pedro, esse amor eu não quero, Pedro. Esse amor que eu estou pedindo para você, eu não quero. Esse amor que você tem me oferecido, Pedro, eu não quero. E aí Jesus pergunta pela segunda vez. Vamos continuar o texto. O verso 16. Jesus pergunta pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? E ele responde: Sim, Senhor. Sabes que eu te amo. E Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, damos uma pausa novamente. Jesus olha para Pedro pela segunda vez e fala: Pedro, você entendeu que esse amor que você quer me dar, eu não aceito? Não é o suficiente. E aí Jesus vai e pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me amas? E aí Pedro olha para Jesus e fala: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E aí Jesus olha para Pedro: Pedro, eu acho que aí você ainda não entendeu, Pedro. Você ainda não entendeu que o amor que você tem me oferecido eu não quero. Jesus diz: não tem como você me amar e amar outras coisas, Pedro. Ou você me ama, ou você ama suas coisas. E muitos de nós, irmãos, estamos amando mais as coisas desse mundo do que a Deus. E era isso que Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, esse amor dividido eu não quero. Esse amor dividido, Pedro, eu não aceito. Ou eu sou o seu único amor, ou de nada eu quero. De nada eu quero esse amor que você me oferece. Pedro olha para Jesus e fala: Senhor, esse amor que eu quero te oferecer, será que é esse amor que eu e você temos oferecido para Deus? Quando eu comecei perguntando para vocês se você ama a Deus, porque qual é o amor que nós temos oferecido para Deus? É um amor de 15 minutos? É um amor de 1 hora? Porque quanto tempo nós passamos correndo atrás das coisas desse mundo? E quanto tempo nós passamos com Deus? Quanto tempo nós passamos orando a Deus, conversando com Ele? Você sabe, irmão, por que nós enfrentamos tanta dificuldade no mundo? Porque nós não se relacionamos com o dono desse mundo, que é Deus. Você sabe, eu fico imaginando, e eu vou contar uma experiência. Certa vez a minha filha estava aprendendo matemática. E aí ela pediu: pai, me ensina. E eu poderia pegar ela e ensinar o resultado, porque nós que já passamos pela escola, se alguém falar para você bem assim: quanto é 3 vezes 2? Você não vai fazer o cálculo no papel. Aqui você já fala: é tanto. E eu poderia simplesmente dar o resultado para ela, falar: o resultado dessa conta é tanto. Mas eu queria que ela aprendesse a fazer a conta. E eu falei: você vai fazer a conta assim, 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 assim. E você vai chegar no resultado. Ela foi lá, fez a conta, chegou no resultado errado. Eu falei: tá errado. Apaga e faz de novo. E ela foi lá, fez de novo, e o resultado deu errado. E aí ela veio de novo, pela terceira vez até mim. E eu falei para ela: o resultado está errado de novo.
E aí eu fui lá e falei para ela, agora nós vamos fazer junto. E nós fizemos a conta, eu fui mostrando para ela e ela aprendeu. Eu fico imaginando Deus olhando para nós, muitas vezes na nossa vida, nós oferecendo esse amor dividido, esse amor muitas vezes que nós se preocupamos tanto com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. Eu fico olhando para Deus, olhando para nós e falando, meu filho, você está passando por dificuldade, mas eu sou a solução do seu problema, você só precisa vir até mim. Você só precisa vir até mim e eu vou resolver os seus problemas. Jesus, ele diz bem assim, toma de mim o meu fardo que é leve e suave. Para de carregar esse fardo pesado. Para de ficar se matando nessa terra. Para de sofrer. Vem até mim e pega o meu fardo e eu vou carregar o seu fardo. Jesus, ele simplesmente pede que nós vamos ao encontro dele. Jesus estava dizendo isso para Pedro. Pedro, eu sei que você está triste, Pedro, porque você me negou 3 vezes. Eu sei que todos os discípulos olham para você, Pedro, e vê bem assim, ó, não era Pedro que dizia que ia com Jesus até a cruz? Eu sei que você se sente, Pedro, triste. Mas você precisa largar tudo isso, Pedro, e me amar. Quando Jesus ele fala para Pedro, precisa apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Jesus diz, ó, o seu amor, Pedro, não serve para mim. O seu amor é pequeno, Pedro. Esse amor dividido não serve. Jesus diz, se você amar, Pedro, mais o seu filho do que a mim, Pedro, de mim você não é digno. Jesus diz para mim, para você, meu irmão, se você ama mais as coisas desse mundo do que a mim, você não é digno de mim. E aí Jesus fala pela 3ª vez com Pedro. Verso 17. Pela 3ª vez Jesus pergunta, Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro fica triste, porque Jesus perguntava pela 3ª vez, você me ama? E ele respondeu, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas e sabe que eu te amo. E Jesus responde, então apacenta as minhas ovelhas. O título do nosso sermão é Até onde você vai, até onde você está disposto. Jesus, quando Jesus ele pergunta pela 3ª vez, você sabe por que Pedro se entristece? Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Pela 3ª vez e Pedro se entristece. Porque quando Jesus pergunta pela 3ª vez, Jesus olha aos olhos de Pedro. E Pedro entende, Senhor, eu não tenho como te amar da mesma forma que o Senhor me amou. Jesus estava dizendo para Pedro, Pedro, se você me ama, você precisa estar disposto a morrer por mim. O resto do texto nos mostra isso. O verso 18 continua bem assim. Em verdade vos digo, que quando era moço, você se cingia e andava para onde queria. Mas quando for velho, estenderá a mão e te cingirão e te levarão para onde você não quer ir. Jesus estava dizendo isso, significando o tipo de morte que Pedro haveria de glorificar o nome de Deus. Depois de falar isto, Jesus acrescentou, siga-me. Jesus estava dizendo para Pedro, Pedro, o exemplo de amor que você tem sou eu. O amor que você tem para me oferecer eu não quero. Porque um amor dividido para mim não serve. Pedro, o amor que você me ofereceu até agora, Pedro, para mim não serve. Porque o amor que eu quero seu, Pedro, é o amor que você está disposto a morrer por mim. É o amor que vai apacentar as minhas ovelhas, que vai amar o próximo como você mesmo, Pedro. É esse amor que eu quero.
Era isso que Jesus estava dizendo: ó Pedro, olhe para mim, Pedro. Olhe o amor que eu tive por você, mesmo você me negando 3 vezes, eu morri na cruz por você. Mesmo todo mundo me crucificando, Pedro, eu morri na cruz por todos vocês. É esse amor que eu quero, Pedro. E aí Jesus diz para ele: se você está disposto, Pedro, a me amar desse jeito, então me segue e apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, Jesus ele diz para mim e para você, se nós estamos dispostos a amar Ele, ao ponto de ir na cruz por Ele. Porque o amor que muitas vezes nós temos oferecido para Deus, Ele não quer. Essa adoração que muitas vezes eu e você temos oferecido para Deus, Ele não quer. O amor que Deus ele quer de mim e de você é o amor que nós vamos até a cruz por Ele. É um amor que quando nós olhamos uma pessoa sofrendo lá fora, isso dói em nosso coração. É um amor que mesmo eu e você sendo pecador, Jesus, ele mesmo assim decidiu descer e morrer na cruz, mesmo ele sabendo quem eu e você iríamos ser. Esse é o amor que Jesus quer de mim e de você. Irmãos, não há tempo mais para nós vivermos da forma que nós vivemos. Dividido entre mundo e céu. Entre vida e morte. Não é esse amor que Jesus ele quer de mim e de você. Ele quer ou totalmente o nosso coração, ou ele não quer nada. Porque se nós estivermos mornos, irmãos, ele diz que ele está a ponto de vomitar nós da boca dele. Quando Jesus ele pergunta a 3ª vez para Pedro, Pedro entendeu. Se nós vemos a história de Pedro, depois desse diálogo com Jesus, Pedro foi até a cruz por Jesus. Pedro foi crucificado. Ele passou a mesma vergonha que Jesus. E por amor às pessoas, irmãos, por amor a Deus, porque enquanto Pedro estava nessa terra, ele foi até a cruz pela pregação do Evangelho, para que eu e você tivéssemos oportunidade. Quando eu olho para a Bíblia e olho vários personagens, o que fizeram eles a sofrer tanto? Paulo, quanto Paulo sofreu por amor ao Evangelho. Quando nós olhamos para João, o quanto João sofreu por amor ao Evangelho. E aí eu olho para mim e vejo, Senhor, como eu estou tão longe daquilo que o Senhor me pede. Como o que eu tenho oferecido para o Senhor tem sido tão pouco. Hoje é o momento de você tomar uma escolha ao lado de Jesus. Irmãos, que nós possamos entregar o nosso coração verdadeiramente a Deus. Porque não vale nada vir à igreja, passar a vida dizendo que adora a Deus com os lábios. Que nós possamos estar dispostos a entregar a nossa vida a Deus ao ponto de morrer na cruz por Ele. Ao ponto de apacentar as ovelhas de Jesus. Nós vamos cantar um hino agora. Esse hino ele tem pelo título: Pode cair o mundo, eu estou em paz. E se nós tivermos Jesus em nosso coração, as tempestades podem vir, as coisas podem acontecer, mas nós estamos em paz, porque a nossa esperança não está nessa terra, mas na eternidade com Jesus. Vamos nos colocar de pé e cantar esse hino.
desfaz. O homem sonha as glórias do progresso, mas anda velozmente para trás. Só Deus concede a glória verdadeira. Só nele a vida tem real valor. É Ele quem promete um mundo novo, sem medo, sem tristeza e sem rancor. A glória desta terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temos futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É esse o sucesso verdadeiro, estar no mundo, mas em Deus confiar. A glória desta terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temos futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Na batalha contra o mal, Cristo é o grande vencedor. Ele é o nosso general, Ele é o nosso Salvador. A glória desta terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temos futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, pode cair o mundo, estou em paz. Há 14 anos atrás, eu ouvi esse hino que vocês acabaram de cantar. E há 14 anos atrás eu achava que a coisa mais forte que eu tinha era um revólver na cintura. E aí um dia eu estava sentado na igreja e escutei esse hino. E eu entendi que tudo nessa terra é passageiro. Que não existe nada nessa terra que não passe. Que somente Jesus pode nos salvar. Somente Jesus pode nos dar uma esperança. E há 14 anos atrás eu tomei a decisão de estar ao lado de Jesus.
Que você hoje, nessa manhã, possa tomar a decisão de estar com Jesus. Porque um dia Ele estará aos portões do céu e Ele falará para você: venha, meu filho, porque eu preparei a eternidade para você desde antes de você nascer. Fechamos nossos olhos. Querido e maravilhoso Senhor Jesus, querido e maravilhoso Deus, como nós estamos agora, ó Pai, aqui, curvado, demonstrando a nossa reverência ao Senhor. Porque, Senhor, nós reconhecemos que só o Senhor é digno da nossa adoração, ó Pai. Só o Senhor é digno do nosso coração, só o Senhor é digno da nossa vida, ó Pai. Senhor, perdoa se muitas vezes nós temos oferecido um amor, Senhor, dividido. Se muitas vezes nós temos oferecido uma adoração fraca, ó Pai. Louvores que não vêm verdadeiramente do coração, mas somente dos lábios. Mas nessa manhã, Senhor, nós queremos entregar o nosso coração totalmente ao Senhor. Nós queremos entregar a nossa vida ao Senhor, ó Pai. Ainda que venha dificuldades, ainda que venha tempestades, ó Pai, mas nós queremos estar ligados ao Senhor na videira verdadeira. Queremos estar seguros em Tuas santas mãos, ó Pai, para enfrentar todas as dificuldades que o mundo vai oferecer, ó Pai. Porque, Senhor, com essa esperança de um dia Te ver face a face, ó Pai, queremos viver, ó Pai. Com a esperança, Senhor, de um dia ter um encontro com o Senhor e com aquelas pessoas que nós tanto amamos, ó Pai. E com essa esperança, ó Pai, venha uma eternidade, onde nunca mais nós iremos sofrer. Nunca mais haverá a dor, ó Pai. Senhor, o Senhor sabe o quanto eu almejo isso. O Senhor sabe o quanto eu almejo um dia, Senhor, poder Te abraçar e falar: Senhor, obrigado por um dia ter me escolhido e ter morrido na cruz por mim, ó Pai. Eu sei que o Senhor morreu na cruz por cada um que está aqui. E que os Seus planos é de salvação para cada um de nós, ó Pai. Não deixe que o nosso pé vacile. Não deixe que nós abandonemos a fé. Mas mande sempre o Teu Santo Espírito, ó Pai, para nos elevar até Ti, ó Pai. É isso que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém.